Fala aí pessoal, bem-vindo ao primeiro vídeo do jogo Medieval Dynasty aqui no canal. Caso você queira pular a introdução que eu vou deixar rolando aqui e ir direto pro jogo, eu vou colocar na descrição do vídeo a opção de capítulos, beleza? Simple life. Whatever needed doing round the farm, I'd do it. Being the eldest son, it's tough. But at least we had a living, and our plates were never empty. Then, the war came. I lost everything overnight. The last thing I remember is Father pushing me away, yelling for me to run, to live. At first, I didn't know what to do. Then, I remembered. A story my mother once told me. A story about my uncle, Jordan. He made a modest fortune up north, in a peaceful valley far away from the war. For weeks I held on to that thought, until the valley from my mother's stories. I could see it. This is where I can start a new life. Agora sim, começando o jogo, né? E já temos uma missão, começando uma nova vida. Bom, a gente aparece aqui no meio de uma floresta, né? Olhando aqui ao redor, a gente tem algumas opções de caminho, aqui umas placas que indicam provavelmente nome de cidade. Vamos ver se a gente encontra qual é o caminho que a gente tem que seguir, né? Olhando aqui, apertando a tecla M, a gente tem um mapa, tá? Bem padrão da maioria dos jogos. Olhando aqui, nosso objetivo aparece ali com aquela exclamação amarela. E essa é a direção que a gente tem que seguir, né? Parece que a gente está no caminho certo já. Então bora pra lá. Usando o scroll do mouse, a gente consegue alternar entre primeira e terceira pessoa, tá? Vocês podem ter reparado aqui que eu já mudei a minha visão, né? E, bom, pela direção do nosso objetivo, aquilo lá embaixo deve ser a cidade que a gente tem que ir. Vamos seguir aqui o nosso caminho. Pô, os cenários são bonitos, hein? Olha só que vista bacana, cara. Vamos colocar na primeira pessoa, só pra... bem caprichado, viu? Gostei bastante da parte visual do jogo até agora. Olha que cenário bacana. Bom, não dá pra chamar aquilo de cidade, né? Pelo tamanho é uma vilinha, né? Enquanto a gente vai seguindo o nosso caminho, eu vou aproveitar para dar um resumo bem rápido da introdução, caso você tenha pulado. Nosso personagem vivia numa fazenda com a família dele, ajudava nas tarefas do dia a dia, quando chegou a guerra, lá onde eles viviam. A sua família foi morta, mas ele conseguiu fugir. Ele se lembrou de algumas histórias que a mãe contava sobre o irmão dela, no caso o tio do nosso personagem, que se chama Jordan, que vivia num vale pacífico, bem longe da guerra. Então ele decidiu ir para esse lugar, que eu suponho que seja aqui onde a gente está agora. Beleza? Bom, a gente está chegando aqui na vilinha. Vamos tentar encontrar dessas pessoas quem é que a gente está procurando, porque o indicador está aqui, né? Esse aqui não parece ter nada diferente. Opa, esse aqui é o cara. E com a tecla E a gente começa o diálogo. O cidadão chama Uniegost e ele fala assim: Aqueles olhos, eu não pensei que os veria novamente. Um azul como o céu e o outro preto como um pedaço de carvão. Bom, eu cortei o diálogo, gente, porque realmente é muito longo. Mas eu vou dar um resumão aqui, beleza? A gente está num vilarejo que se chama Kostovia. O nosso personagem se chama Hassimir e tem um olho azul e outro preto. E o castelão, que se chama Uniegost, reconheceu ele por causa dos olhos. O Hassimir conta que a sua família morreu e que ele foi até o vale procurando pelo seu tio, que se chama Jordan. O castelão era amigo do seu tio e diz que ele faleceu há 3 anos, enquanto ele dormia de forma pacífica. O tal Uniegost então convida o Hassimir para ficar no vale. Diz para ele coletar alguns recursos e construir a sua própria casa, e que se ele quiser pode até construir sua própria vila. Também diz que depois que tiver a casa construída, eu tenho que passar lá na taverna, que é administrada pela esposa dele, para pegar comida e cerveja e voltar para falar com ele, que ele vai me contar histórias sobre o tio Jordan. Beleza? Esse é um resumo rápido. Agora aqui, já estou coletando algumas coisas, porque a nossa primeira missão é coletar pedras e gravetos. Ok, esses gravetos aqui eu não consigo pegar. Ah, acho que eu já me liguei.
O símbolo, quando aparece com esse círculo verdinho embaixo, é porque a gente tem que segurar a tecla E. Então as coisas que estão no chão, tá vendo? Ó, não aparece aquele símbolo. Então é só apertar o E e a gente pega. As coisas que aparecem com aquele circulinho verde por baixo, a gente tem que segurar para poder coletar, beleza? Então, nossa missão é coletar gravetos e pedras, tá? E a próxima, bom, a gente já concluiu essa, e agora a seguinte missão é fazer um machado de pedra. Então vamos lá, a gente aperta a tecla Q para abrir o menu de construções, que tem várias opções. Essa opção de artesanato, deve ser essa. Ó, martelo de madeira. Aqui está o machado de pedra que a gente tem que fazer. Precisa de 10 gravetos e 2 pedras. Ah, por isso que a gente estava coletando, né? Então vamos fazer o nosso machado de pedra. Ok. Tudo bem, tá feito. E agora, como é que a gente equipa ele? Vou dar uma olhada aqui no nosso inventário. Ó, apertando a tecla I, a gente vai para o inventário. Também bem padrão, né? Ele já apareceu aqui no slot número 1. Então também deve ser o padrãozão. Olha lá, apertei a tecla 1, puf, já tô com o machado na mão. Bom, então vamos aproveitar para cortar uma árvore, né? Vamos ver como é que isso funciona. Ó, clique do mouse, normal. Bom. E... madeira! Ó, caiu. Muito bem. E agora como é que eu pego? O que é isso aqui? Toco. Não posso. Árvore no chão, vamos ver se eu bater nela. Opa! Eu ganhei penas e gravetos. O que mais? Vamos ver. Eu ainda não consigo pegar a árvore. Opa! Agora sim. Parece que dá pra pegar. Agora ela tá dividida em toras, ó. E a gente consegue coletar todas as toras. Bom, agora vamos tentar fazer um martelo de madeira, que é o nosso seguinte objetivo. Opa, tá me faltando gravetos. A tora eu já tenho, me faltam gravetos. Então, vamos coletar gravetos, né? Como a gente já tinha feito antes. Aqui pelo chão tem vários. Aí, e vamos pegando. Aqui tem mais um. Já tenho o suficiente. Vamos de novo, tecla Q, martelo de madeira e... Tudo bem, feito o nosso primeiro martelo de madeira. Vamos ver como é que a gente faz para equipar ele também, né? Tá aqui no nosso inventário. E arrastando ele eu consigo equipar, olha só. Ah, eu acho que eu entendi, olha só. Quando a gente dá a primeira machadada com ela no chão, a gente limpa ela. E a segunda, a gente divide ela em toras pra gente poder coletar. E naquela limpeza a gente remove todas as folhas. Por isso que a gente ganha penas e gravetos. Ó, saca só, vou fazer de novo, ó. Olha todas as folhas e agora eu vou bater. E pum, pronto, toda limpa, a gente ganhou penas e gravetos. E na segunda machadada, pum, dividida em toras para a gente poder coletar. É bem interessante esse conceito, viu? Vamos pegar aqui a última. Opa, apareceu uma mensagem, você está carregando demais. Acho que a gente excedeu a quantidade de coisa que a gente pode carregar, será que é isso? Mas eu continuo me movendo, não estou vendo nada. Nada de diferente. Bom, vamos continuar, né? Vamos lá. Ok, gente. Agora que eu peguei mais toras, aquele indicador lá, que aquela flechinha branca subiu. E agora está evidente que a gente está andando bem mais devagar. Então esse é um tipo de controle de quantidade ou de peso. Não sei exatamente ainda como funciona. Bom, eu vou tentar me livrar desse peso extra aqui, porque realmente tá bem chatinho caminhar devagar desse jeito. Deixa eu ver aqui como é que eu posso fazer. Bom, óbvio que são as toras, né? A gente tem que se livrar das toras ou de algumas delas. Aqui tem a opção soltar, com a letra X. Então vamos nela. Aqui me pergunta quantas eu quero soltar. Quantas? Acho que, sei lá, uma metadinha, né? Metadinha acho que deve resolver o nosso problema do peso. Bom, aqui mais ou menos. Vamos dar aceitar. E... ok... Bom, aqui, olha só. Elas caem no chão e aparece um número 7 entre colchetes. Isso quer dizer que, ainda que a gente só esteja vendo uma tora, na verdade essa uma tora está levando 7 dentro dela, né? Interessante isso. Quer dizer, a gente pode dropar os objetos assim e depois a gente reutilizar. Bom, agora que eu consigo andar normalmente, eu vou até o rio para ver como é que eu tomo água. Aquela barrinha azul que está ali embaixo, gente, quer dizer a hidratação que a gente tem do nosso personagem, né? Então, junco. Que é isso? Vamos pegar.
um canudo. Opa! Canudo é uma das coisas que a gente precisa pegar, uma das nossas missões. Mas deixa eu tomar água primeiro, pera lá. Aqui aparece a opção de tomar água. Como eu já falei pra vocês, aquele circulinho que aparece embaixo quer dizer que a gente tem que segurar. E pronto. Ó, agora sim vamos coletar o junco, que na verdade dá canudos pra gente, né? Que é parte da nossa missão, da nossa tarefa atual. A gente tem que coletar 32. Ok, concluída a nossa atividade. E agora vem construir a primeira casa. Eu resolvi construir aqui mesmo porque a gente está perto do rio e de outras duas vilas que podem ajudar a gente. Para construir, tecla Q, menu de construções, a gente vai em construções, casas, casa pequena simples e tá feita a estrutura base. Bom, e agora para a gente continuar com a construção, o que será que a gente precisa? Vamos tentar com o martelo, né? Que foi outra coisa que o jogo pediu para a gente construir. Bom, e claro que a gente precisa de mais materiais, né? Martelo de madeira e mais materiais. Ok, terminada a primeira parede, faltam só todas as outras. Olha só, aqui é que a gente vai usar o tal do canudo. Serve para fazer o teto da casa. Pequena pausa, gente, na construção para admirar o cenário. Olha que vista bacana da lua com as árvores no fundo. Eu vou até colocar em primeira pessoa. Dá uma olhada, que bacana, cara. Que capricho. Terminando aqui, finalmente concluímos a construção da nossa casa, cara. Tá bem escuro aqui, mas vamos dar uma olhada. Tem uma cama de casal, tem uma cama solteiro, imagina. Peito, o que seria um peito? Vamos abrir. Ah, é tipo um lugar para guardar as coisas, né? Fogueira, caldeirão, fogueira de pedra. Dá para acender? Oh, agora sim, um pouquinho de luz, né? Olha só. Bem bacana, cara. E tem um caldeirão. Suponho que a gente consiga cozinhar nele, né? Olha lá. Na fogueira a gente consegue fazer carne. Olha lá, carne assada. Se a gente tivesse carne, a gente poderia fazer. Vejam os peixes aqui também. Olha só. Interessante, bacana, hein? Já sabemos aonde vir quando a gente tiver fome. Bom, então vamos dar uma olhada nas atividades, nas tarefas que a gente tem para fazer em seguida. Então, primeiro aqui chama capítulo 2, um sobrevivente. A gente tem que armar uma armadilha para coelhos, fazer uma lança de madeira, uma faca de pedra, a gente tem que caçar um animal selvagem e sobreviver a uma estação. Espero que a gente consiga sobreviver muito mais, né? Bom, e vejo aqui a sequência da história de Uniegost. Falar com Dobroniega. Nossa, que nome. Imagino que essa seja a mulher dele, né? Lembra que ele falou pra gente depois que terminar a casa e falar com a mulher dele lá na taverna. Tá certo? Então, vamos lá? Bom, vamos sair da nossa casa, né? Tudo bem escuro aqui. Já tá chegando de volta na Gostóvia, cidade de Gostóvia. E aí, galera, firmeza? Ah, essa aqui deve ser a taverna. Vamos lá. Será que é aquela mulher lá? Será que é ela? Ai, caramba. Que isso, velho? Não me assusta assim, não. Ok. Dobroniega, ela mesma. Aê. Olá, como que posso ajudar? Olá, você é a Dobroniega, certo? Prazer em te conhecer. Eu sou o Racimir. Bom, eu cortei outra vez o diálogo porque, gente, é muito grande e ia ficar muito cansativo aqui no vídeo, tá? Mas, para fazer um resuminho do que aconteceu é o seguinte. Primeiro ela dá comida pra gente e ela descobre que nós somos sobrinhos do tio Jordan, né? O sobrinho do Jordan, amigo do marido dela. Ela conta que ela chegou no vale depois que o Jordan já tinha morrido, então ela nem conheceu ele. Mas ela conheceu o negócio, se apaixonou e ficou no vale. Ela oferece dinheiro em troca de uma tarefa, que a gente tem que buscar uma fazendeira chamada Jarognieva. E para terminar, ela dá 6 cervejas para a gente falar com o Niegost. E aqui, seguindo ela até a casa dela, supomos que ele está por aqui. É muito escuro, né? O cara deve estar, sei lá, cadê o cara? Ai, bicho, o cara tá dormindo, mano. Não, vamos embora, a gente volta depois, né? Bom, antes de ir pra casa, vamos tomar água que a gente já tá com sede de novo, cara. Dá uma olhadinha lá no indicador, né? Agora sim a gente volta pra casa.
Bom, a gente também tá com fome, cara. Agora a gente precisa realmente comer alguma coisa, porque senão, sei lá o que acontece, né? Imagina que ele morra. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso inventário. Carne seca. O mais que a gente tem aqui? Maçã, mingau. Vamos comer esse mingau aqui. Olha, ainda tá com fome. Se a gente clicar aqui, a gente filtra só o que é consumível. Olha só. Rolo de aveia. Cara, dá mais 55 de alimento. Oxe. Esse aqui dá mais 2 de saúde, então não é o que a gente está querendo agora, né? Plátano de folha larga, chama isso. Maçã, dá 3 de alimentos, também dá um pouquinho de água. E finalmente a carne seca, né? Dá mais 5 de alimentos. Acho que eu vou comer a carne seca mesmo. A gente tem 20 carne seca, então vamos mandar ver nessa carne seca aqui. Passou um pouquinho da metade, já tá bom, né? Agora vamos dar uma olhada nesse armazém, nesse baú que a gente tem. Ó, a gente pode transferir coisas para lá. E aqui tem uma opção que chama transferir pilha. Acho que a gente consegue transferir tudo de uma vez. A gente tem 11. Ah lá. Opa, segurando a tecla F, a gente transferiu tudo. Tigela de madeira. Acho que veio do meu mingau. Não vou precisar de tigela de madeira, né? Não vou precisar ficar carregando tigela de madeira comigo, né? Transferir. Mais que a gente tem aqui? As toras. As toras a gente vai acabar precisando, eu acho. Plátano de folha larga também transfiro. Mas a maçã? Não, vou ficar com a maçã, né? A maçã provavelmente eu vou precisar para comer. Acho que é tudo. Então tá bom. Isso aqui já é o suficiente para ficar comigo. Então agora, gente, agora é dormir, né? Aqui na cama aparece 2 opções. A primeira é dormir pro próximo dia. E a segunda é dormir para a próxima temporada. Não, vamos dormir pro próximo dia, né? E feito, estamos acordados para o segundo dia aqui no jogo. Uma barulheira lá fora, né? Que é vento ou será que é chuva isso? Vamos ver aqui. Ah, eu acho que tá chovendo, hein? Cara, ó. Ah, bom, agora com luz do dia, né? Dá pra ver direitinho nosso espaço aqui onde a gente vai construir a nossa vila. Olha lá nossa casa. Olha que maravilha, hein? Bom, dando uma olhada aqui no menu de opções, o menu de habilidades aparece com asterisco amarelo, cara. Vamos dar uma conferida aqui, que é isso aqui. Olha só, cara. E tem uma árvore aqui de habilidades. Cara, isso aqui pra mim é o clássico RPG, né? Conforme a gente vai ganhando experiência, a gente certamente vai ganhando pontos aqui de habilidade. Olha só, no sobrevivência a gente ganhou um ponto para gastar na árvore de habilidades da sobrevivência, né? Ó, essa daqui chama conhecimento de sobrevivência. A gente ganha 5% mais de experiência adquirida com atividades de sobrevivência. É interessante. Vamos ver essa segunda aqui. Essa daqui dá mais 2 graus de tolerância à temperatura. Isso quer dizer que a gente sofre com temperatura. Vamos ficar esperto com isso, né? E a outra dá resistência à intoxicação. Quer dizer que a gente também pode sofrer com intoxicação. Vamos ficar esperto com isso. Mas a que me interessa agora é essa de ganhar mais experiência. Porque assim a gente acelera o processo de ganhar esses pontos para distribuir. Tá certo? Então, vou com esse daqui mesmo. Ok. E feito. Muito bem, vamos seguir com as nossas atividades, as nossas tarefas, e aqui eu estou agora procurando aonde fazer a nossa armadilha para coelhos, tá? Estou avaliando todos os menus aqui, para ser sincero, não tem nenhum assim que me parece a opção correta, tá? Mas eu acho que a menos louca e absurda que pode ser seria essa de móveis e decorações. E aqui, armadilhas, muito bem. Olha só, ratoeira, armadilha para pássaros. E aqui temos armadilha para coelhos. A gente precisa de 10 gravetos. E, ok, ele pergunta onde a gente quer colocar. E eu acho que faz sentido a gente colocar longe da casa, né? Vamos colocar lá para cima, porque não acho que os coelhos vão vir até a nossa casa, né? Será que por aqui tá bom? Bom, vermelho ele não vai me deixar colocar, né? Então tem que achar uma área aqui. Aê! Muito bem, armada a nossa armadilha para coelhos, cumprida essa missão. Bom, nossa seguinte tarefa é fazer uma lança de madeira. Eu acredito que a gente já tenha os recursos
necessários, né? A gente teve coletando toras aí, vamos ver. Aqui, menu de artesanato e lança de madeira, muito bem. Já vamos criar a nossa lança de madeira. E feito, fácil assim, comprida. Vamos dar uma olhada aqui, nosso inventário, e vamos colocar ela no slot número 3. Vamos aqui equipar a nossa lança de madeira. E arrastando, feito. E a nossa seguinte tarefa é fazer uma faca de pedra. Vamos lá outra vez no nosso menu de artesanatos, e aqui temos a opção de faca de pedra. Falta uma pedra pra gente, então vamos coletar. Aqui pelo chão deve ter uma pedra. Aqui, pronto, fácil. Outra vez, menu de artesanatos com a letra Q e faca de pedra. Rapidinho também já vai ficar pronta a nossa faca de pedra. Feito. E a seguinte atividade é caçar um animal selvagem. Vamos equipar aqui a nossa lança de madeira. E agora vamos ver se eu sou um bom caçador. Opa, já vi um coelho ali em cima, hein? Vamos ver se eu... Bom, aqui fala com o clique esquerdo impulsionar e com o direito apontar. Então eu imagino que com um deles a gente bate e o outro talvez me deixe jogar a lança. Bom, primeiro vamos achar o coelho, né? Depois a gente... Ok, tô vendo ele, correndo. Pera, vamos ver se eu consigo bater nele com o direito. Com o direito não, com o clique esquerdo. Vem cá, coelho, não foge não. Nossa, eu já cansei. Vocês repararam que a tela ficou escura dos lados? É o efeito do Hassimir cansado, cara. Ó, quer ver? Eu vou correr. Vem cá, coelho. Olha lá. A tela como ficou preta dos lados, ó. Que legal. Bom, legal o efeito visual, né? Mas é horrível porque o jogador cansa muito rápido. Vamos lá, vamos descer aqui. Tinha outro coelho correndo para esse lado. Vamos ver se aqui eu dou um pouquinho mais de sorte. Opa, eu tô vendo ele paradinho ali, é impressão minha. Aí, vamos ver se eu consigo jogar. E... acertei! Ó, para lançar então, botão direito. Mirou, com o esquerdo você joga. Esfolar. Segurando a letra E, a gente usa a nossa faca para esfolar o pobrezinho do coelho. Mas a gente ganhou pelo e carne. Muito bem. Caçamos o nosso animal selvagem, hein? Cumprimos a tarefa. E a nossa seguinte tarefa dentro da história de Unighost é entregar as cervejas que a esposa dele deu pra gente. E pelo indicador ele tá aqui na taverna. Olha ele aí. Olá, Unighost. Hassimir! Ei, Unighost, você está olhando para um orgulhoso dono de uma casa no vale. E estou de volta trazendo cervejas. Muito bem, vamos lá pro grande resumo do diálogo, né? Então o Unighost conta pra gente que eles foram amigos por 22 anos. E o Jordan era o seu melhor amigo. O Unighost era um ladrão e conheceu o Jordan tentando roubar ele. Contou que o Jordan era o cara mais inteligente que ele conhecia. E ele ficou intrigado por quase ter sido roubado, já que ninguém tinha conseguido chegar tão longe. Por conta disso, chamou o Unighost para beber e ele descobriu que o Jordan era capaz de conseguir um monte de coisas mentindo. Ele era um grande mentiroso. Bom, enfim, no final das contas eles acabaram formando um bando, que eles chamaram de Os Memoráveis, que teve 5 membros no total. É isso aí. Bom, vamos dar uma olhada na nossa armadilha para ver se a gente conseguiu pegar alguma coisa. Nada, tá vazia. Será que a gente consegue fazer uma segunda armadilha? Porque nessa velocidade, né, meu? Vou deixar várias aqui, né? Vamos dar uma olhada aqui. Armadilhas. E... ah, não. Limite de armadilhas excedido. Ok. A gente só pode ter uma, então. Esquece. Muito bem, pessoal, eu resolvi voltar para casa e tentar assar a carne daquele coelho que a gente caçou, né? A gente vem aqui na fogueira e agora aparece habilitada a opção de assar carne, já que a gente tem dentro do nosso inventário, né? Então, olha só que legal a animação. Ele bota a carne no espeto ali, ó, e manda ver na fogueira. Detalhe, hein? Nosso personagem é faminto, cara. Parece que toda hora esse cara tá com fome. Então, vamos abrir aqui o inventário. Agora a gente tem a carne assada.
Nossa carne seca, que dá 5 de alimentos, e a carne assada, que dá 6, dá 1 a mais. Então já vamos comer aqui as nossas carnes. Bom, galera, a próxima tarefa é esperar pelo dia seguinte. Então eu vou finalizando esse primeiro vídeo por aqui, desse novo jogo que se chama Medieval Dynasty. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo se vocês já conheciam o jogo e o que acharam, tanto do jogo quanto do vídeo. Se puder, deixa um like, se inscreve para ajudar o nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!